quais são as técnicas para você ter peixes livres de doenças durante esse período de inverno. Para quem ainda não me conhece, ou está aqui pela primeira vez, o meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou a sua professora de piscicultura. Então, quem tem épocas de baixas temperaturas para essa, né, nesse clima aqui no inverno mesmo, tem, porque aqui eu falo quem tem, porque não é em todo lugar do país que a gente tem baixas temperaturas no inverno. Tem uma redução da temperatura? Tem, mas não é em todo lugar que a gente tem inverno rigoroso e inverno longo, né? Então, vou dar o exemplo aqui do Mato Grosso, onde eu vivo, Mato Grosso, e o Felipe Carvalho, que é de Cuiabá, inclusive, eu acho que Cuiabá deve estar frio, né, Felipe? Ontem eu sei que estava frio, porque minha prima, que mora em Cuiabá, estava lá tomando chimarrão, disse que estava bem baixa a temperatura, mas para quem é do Mato Grosso, a gente tem aí 3, no máximo 4 dias de baixas temperaturas, e a nossa temperatura baixa aí para 17, 15 graus, né? Alguns pontos do estado de Mato Grosso é que tem temperaturas mais baixas. Ó, o Felipe já está dizendo aqui que já esquentou em Cuiabá. Então, é um dia, dois no máximo de baixas temperaturas, né? Só que, por outro lado, mesmo que a gente não tenha temperaturas tão baixas, ainda assim a temperatura da água, né, abaixa um pouquinho. Como a gente trabalha com peixes de clima tropical, sejam os nativos, o pintado, o tambaqui, a tambatinga, ou mesmo a tilápia, a temperatura da água fica lá próximo de 23, 21 graus, e com isso a gente já sente uma redução do consumo e do metabolismo do peixe. Agora, e esse tema vai ser importante, inclusive, para quem mora em regiões quentes aqui, que tem esses poucos dias de temperaturas mais baixas. Agora, para quem tem inverno rigoroso, quem mora em Santa Catarina, ó, o Dilson Radman, que é meu aluno, boa noite, Dilson, mora lá no Rio Grande do Sul, o Adriano Lourenço, que é lá do sudeste de Minas, meu aluno, 8 graus. Para quem mora no Uruguai, né? O Nino está falando aqui, com certeza lá no Uruguai também é frio, tá? Então, os lugares onde a gente tem baixas temperaturas, ó, o Ayrton me falando aqui, ó, 14 graus a temperatura da água lá no Rio Grande do Sul. Ayrton, meu aluno aqui, psicultura de alta performance. Então, para vocês verem que todo o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, mesmo que sejam lugares de baixas temperaturas com invernos bem predominantes, ou de lugares que não tem invernos tão rigorosos assim, né? O inverno é mais ameno, mas a gente tem uma redução das temperaturas. Esse conteúdo vai servir para você hoje, tá? Então, como é que a gente faz para não deixar o peixe ficar doente nessa época do inverno? E não é a gripe, não, tá, gente? Não é a gripe que a gente está tentando evitar no peixe quando a gente tem inverno, né? Essa redução das temperaturas. São outros tipos de doenças e doenças que podem, inclusive, acarretar em mortalidade de 100% do lote, tá? Se você não cuidar bem aí de todos os parâmetros que eu vou falar para vocês aqui. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Quais são essas estratégias? As temperaturas já estão baixando em todos os lugares do país, né? Então, ó, Minas Gerais, o Claudio está falando aqui, em todos os lugares do país a gente já tem redução de temperaturas nessa época. Com essa redução de temperatura, o metabolismo do peixe fica mais lento. Eu até já falei com vocês a respeito disso, né? A temperatura corporal do peixe oscila de acordo com a temperatura da água. Se a temperatura da água está baixa, lá no caso do Ayrton, está 14 graus a temperatura da água, lá no viveiro, na piscicultura do Ayrton, significa que a temperatura corporal do peixe também está próxima aí de 14 graus. E com isso, esse metabolismo dele fica mais lento, mais devagar. E esse metabolismo mais lento traz uma lentidão no processo de digestão, de respiração e também uma lentidão no funcionamento do sistema imune do peixe. E o que isso significa? Né? Que se eu tenho condições propícias dentro do viveiro, né? Ali na água do viveiro da sua piscicultura, que tragam que sejam desafios para o peixe,
Por exemplo, baixas concentrações de oxigênio ou baixa qualidade de água, ou presença de micro-organismos patogênicos. Toda vez que eu tenho um desafio instalado dentro do viveiro, aliado com um baixo sistema imune do peixe, aliado com um metabolismo mais lento do peixe, a chance desse peixe se contaminar com essas doenças e não conseguir combater mesmo esses micro-organismos patogênicos é muito grande. Né? Imagine que você está lá com um peixe que já está debilitado, já está com metabolismo lento, está com dificuldade de conseguir combater, de conseguir se manter ali bem ainda dentro do viveiro, e na contrapartida ainda vem novos desafios para o peixe. Então, quando a gente olha para isso, entende que essa é a fase que o peixe está mais suscetível, né? Eu consigo encontrar maneiras e estratégias, que a gente vai falar aqui hoje nessa live, para minimizar todos esses efeitos, tá? Então, o que a gente não deve ter? O que você precisa não deve ter no viveiro? O que você precisa fazer para evitar isso? Não posso ter matéria orgânica acumulada dentro do viveiro. Soraya, mas a gente não ia falar de doença? A matéria orgânica acumulada no fundo de viveiro é o principal fator que vai levar a desencadear o aumento da proliferação de micro-organismos patogênicos. Então, olha como tudo está ao redor de qualidade de água, tudo está envolvido com qualidade de água e matéria orgânica, né? Que os dois ali estão interligados. Então, eu devo fazer o quê? Evitar e eliminar a matéria orgânica acumulada, caso tenha dentro do seu viveiro, fazer com que a qualidade de água já chegue muito boa nessa época de baixas temperaturas. Se a água do viveiro está agora, vamos dizer, né, lá na sua temperatura da sua água está em 17 graus, 15 graus. Se agora essa água está, além de com baixa temperatura, que está fora do seu controle, mas está com concentração alta de amônia, quantidade de fitoplâncton além do desejado, concentração de nitrito muito ruim, esse é o momento em que você já deveria estar com essa água em ótimas condições. Porque esse é o momento em que, se você se a água está de má qualidade e você começar a fazer o tratamento, né, ou a melhora, a busca pela melhora dessa qualidade de água, você vai trazer também mais estresse para o peixe. Em algum momento você já deve ter ouvido falar aqui que o peixe, mais do que água de baixa qualidade, o peixe não gosta de grandes oscilações de qualidade de água. Grandes oscilações de qualidade de água, e essa qualidade de água que eu estou falando é de qualquer parâmetro de qualidade de água, é muito ruim para o peixe. Isso traz muito estresse para o peixe. Toda vez que eu trago muito estresse para o peixe, o que acontece? Eu tenho esse peixe ficando ainda mais debilitado, né? Ele já está ali com o metabolismo lento, eu estou trazendo mais estresse para o peixe, ele vai ficar ainda mais suscetível. Então, quando eu começo a fazer um tratamento de busca de qualidade de água, num momento em que eu já tenho vários desafios instalados ali no viveiro, isso não é o melhor momento. Ou seja, você tem que chegar com a água em ótimas condições antes do inverno. O ciclo de produção toda, claro, mas no inverno, mais importante ainda. Por quê? Porque a gente está fazendo o peixe viver num ambiente que está completamente fora da zona de conforto dele, fora da zona de conforto térmico, fora da zona de conforto ambiental, né? Porque de parâmetros de qualidade fora do que ele deseja ir para bom desenvolvimento. Além disso, o fato dele não consumir a quantidade de nutrientes, porque ele está com o metabolismo reduzido, ele não faz digestão rápido, né? Ele não consegue aproveitar bem os nutrientes. O fato de ele estar com esse metabolismo mais lento e não absorvendo tantos nutrientes, não ingerindo a quantidade de nutrientes satisfatória para atender a exigência nutricional desse peixe, faz com que ele fique cada dia mais debilitado. Ou seja, se faz 5 dias que está tendo baixa temperatura aí na sua piscicultura,
com 6 dias vai ser pior, aos 15 dias vai ser pior, aos 30 dias vai ser pior, tá? Imagine para quem tem aí 90 dias, muitas vezes, de baixas temperaturas. Então, chegar com água de boa qualidade, fazer com que o peixe chegue nessa época limpo. O que é peixe limpo? Peixe sadio, limpo de parasitas, de parasitos patogênicos mesmo. Então, se você. E como é que você sabe fazer isso? Monitorando qualidade de água. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica que você tem, maior a chance de micro-organismo patogênico estar presente dentro do viveiro. Acompanhar sanidade do peixe através das brânquias, através da pele, pegar o peixe mesmo. O momento da biometria, por exemplo, não serve só para a gente conhecer o tamanho do peixe e fazer ajuste de arraçoamento. É para eu conseguir observar de perto o quão saudável esse peixe está, né? Então, fazer com que o peixe já chegue saudável antes do inverno rigoroso começar. Fazer com que o peixe já chegue bem nutrido antes do inverno rigoroso chegar. Ou seja, fornecer para esse peixe, até esse momento do inverno, rações, ou usar como estratégia aí de alimentação, uma ração com mais nutritiva, né, com uma concentração maior de nutrientes num período aí que antecede o inverno, justamente para fortalecer esse peixe, com uma maior concentração de vitaminas, por exemplo, vitamina C, vitamina E, vitamina D, que são importantes para a formação muscular do peixe. Então, tudo isso vai ajudar você a fazer com que o peixe chegue mais saudável, mais sadio e mais forte, mais resistente ao ataque, aos tantos desafios que ele vai passar nesse período de baixas temperaturas, tá? E agora, se todas essas coisas que eu falei aqui para vocês não estiverem prontas antes do inverno chegar, é complicado. Você consegue melhorar essa qualidade de água ao longo do ciclo de produção, mesmo com baixas temperaturas? Consegue. Mas você vai evitar muito mais problemas de doenças e de mortalidade de peixes e de estresse se você fizer isso, deixar esses peixes preparados antes do inverno chegar. Tá? Então, ontem eu até falei para vocês que a qualidade de água, ela impacta aí, ela pode impactar, né, de 30% a 50% no aumento ou na redução da rentabilidade de uma piscicultura. Isso se a gente nem considerar que você vai ter perda de peixes, que o peixe vai chegar a morrer. Esse 30% a 50% que eu falo é assim, ó, eu tive baixa qualidade de água em algum momento, e essa baixa qualidade de água fez com que o peixe tivesse uma conversão alimentar pior, tem uma eficiência de aproveitamento de nutrientes pior. Essa é uma questão. Agora, quando eu tenho qualidade de água ruim, a ponto de causar, inclusive, a mortalidade do peixe, que é fácil de acontecer nessa época de inverno, essa redução da rentabilidade pode ser maior do que 50%, né? Ainda mais do que 50%. Você pode ter queda de mais de 50% na rentabilidade da sua piscicultura quando você tem esses peixes morrendo por baixa qualidade de água. E lembra, ó, que a baixa qualidade de água, ela impacta também na presença de maior ou menor quantidade de micro-organismos patogênicos. Então, é uma coisa ligada à outra, não tem nada solto na piscicultura, está tudo interligado. E se você não olha para todos esses quesitos interligados, isso acaba, né, acontecendo aí de trazer um prejuízo para você. Então, se a gente analisar, né, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, um exemplo muito bom de um dos nossos alunos, né? A gente analisa os dados de alunos que fazem parte aqui do curso. Então, a gente pegou os dados desse aluno, que ele entrou na piscicultura de alta performance, ele já tinha piscicultura, já produzia peixe, mas ele tinha muito problema, muita dificuldade no inverno, né? Então, o que aconteceu? Eu vou falar para vocês. Olha as dificuldades que esse aluno teve ao longo do ciclo de produção dele, antes mesmo de entrar no curso com a gente. Então, ele alojou o peixe dele em março. Então, ele produz tilápia, mora numa região muito fria.
alojou o peixe dele em março, comprou o peixe bem pequenininho, de 2 centímetros. Então, é o menorzinho, a tilápia é bem pequenininha mesmo. E aí, uma tilápia pequenininha, de 2 centímetros, não tem tempo hábil de você conseguir fazer com que essa tilápia atinja o peso de abate sem passar pelo inverno. Isso não vai acontecer, tá? Não acontece por mais eficiente que a piscicultura seja, porque ela vai precisar aí de, se for uma região com temperaturas aí, né, amenas, não é? Não temperaturas tão altas igual aqui no Mato Grosso, mas se for com temperaturas amenas, você vai levar aí 5 meses e meio, 6 meses. Se tem um inverno passando por dentro desse ciclo de produção, mais do que isso, 7 meses, 8 meses, tá? Então, o que aconteceu? Esse piscicultor, ele colocou o peixe dele de 2 centímetros em março, ou seja, faltando menos de 60 dias para o início do inverno, na época que ele alojou esse peixe. Ou seja, já começou alojando o peixe na época mais difícil. Então, o peixe ele passou pelo inverno justamente no momento em que ele ainda era, né, um alevino, que ainda era para ele o fato dele ser alevino, do peixinho ser um alevino, já é um desafio. Ele já é uma fase em que esse peixe já é mais suscetível, né? Então, ele tinha ali, quando o inverno começou, 25, 30 gramas. É um peixinho pequenininho. E aí ele ficou nesse período de inverno, durante ali 60, 70 dias, com esse peso, não conseguiu sair muito desse peso, porque com as baixas temperaturas esse peixe ele já reduz o consumo. E aí só lá quando chegou em agosto é que esse peixe conseguiu voltar a consumir ração. Agora dá uma olhada né? Vamos analisar o que aconteceu nesse meio tempo. Então, esse piscicultor, ele alojou o peixe pequenininho em março, passou abril, passou maio, o peixe foi consumindo ração, ele estava com a quantidade de peixes maior do que o viveiro dele suportava para ele chegar até o peso de abate, mas quando os peixes estavam nessa fase inicial, né, até nesse peso aí de 20 gramas, 30 gramas, ele estava com a densidade tranquila, ele não estava com excesso de peixes. Então, ele passou com esses peixes, passou pelo período de inverno, ok. Quando chegou no verão, sem conhecer sobre essa circunstância, né, sem entender muito sobre a produção de peixes, o que esse piscicultor fez? Ele começou a alimentar o peixe. E alimentou o peixe, alimentou muito o peixe. E aí, o fato de fazer com que ele alimentasse muito, e esse muito que eu estou falando é além do que precisava, né? Porque o fato de ter altas temperaturas e muitas vezes de o peixe consumir a ração, não significa que ele está realmente aproveitando essa ração para fazer formação de ganho de peso, né, de fibra muscular, de carne. Então, ele alimentou muito o peixe consumiu, teve ganho de peso. Então, quando foi lá em agosto, esse peixe, finalzinho de agosto, esse peixe já estava aí com 55, 60 gramas, tá? Ele conseguiu ter um crescimento maior aí depois que saiu do inverno mais rigoroso. Só que o fato dele alimentar tanto, numa velocidade tão alta, não fez com que o peixe conseguisse aproveitar todo esse alimento. Com isso, ele teve um acúmulo de matéria orgânica muito grande dentro do viveiro, começou a ter a proliferação de micro-organismos patogênicos por conta dessa matéria orgânica acumulada, e os peixes começaram a morrer. Nesse período, ele teve uma mortalidade de 3.500 peixes que já estavam aí com 50 gramas, já eram juvenis, que ele poderia ter evitado se ele tivesse alimentado esses peixes na maneira correta, cuidado, controlado os parâmetros de qualidade da água dele da maneira correta e evitado essa situação a ponto de não ter a proliferação de micro-organismos patogênicos, né? Que foi o que trouxe a mortalidade para dentro da piscicultura dele. Depois, quando nós analisamos, foi que a gente descobriu isso, né? Então, e aí o que aconteceu? Ele, além disso, ele, né, depois, né, nós buscamos ali a solução, encontramos a solução, mas ele ficou com esse peixe durante 8 meses sem conseguir fazer esse peixe chegar num peso
grande, né, num peso aí de abate, enfim, porque ele estava com excesso de densidade de peixes dentro do viveiro, teve essa mortalidade de peixes por conta de doenças, ou seja, foi um lote em que serviu de aprendizado, né? Serviu de muito aprendizado, ele entrou para a piscicultura de alta performance, a gente reestruturou muita coisa dentro da piscicultura dele, mas que ele teve prejuízo grande nesse ciclo de produção, justamente por não ter tido conhecimento prévio antes de alojar. Então, nesse primeiro lote, né, nesse lote que ele fez, ele teve uma perda de peixes de 35% do lote, né? E a gente vê que muitas das pisciculturas, assim, a maioria das pisciculturas, né, então, tem um índice nosso aqui de todas as pisciculturas que a gente conversa, conhece, visita, enfim, de todas as dúvidas que chegam, 90% das pisciculturas alimentam em excesso os seus peixes. E toda vez que você alimenta em excesso o seu peixe, você tem um mar de consequências. Uma delas é a queda de desempenho do peixe, porque ele não vai ter conversão alimentar, mas também o fato de ter essa matéria orgânica acumulada, piora na qualidade de água, aumento da proliferação de micro-organismos patogênicos, doença instalada, mortalidade de peixe, né? A piora dessa qualidade de água. Então, toda vez que você alimenta o peixe sem saber a quantidade ideal, a quantidade correta de ração que você pode fornecer, não a quantidade de ração que o peixe consome, a quantidade de ração que você vai fornecer para que ele tenha um ganho de peso satisfatório para trazer lucratividade para a piscicultura. Porque o peixe, você aí na sua casa, se você tem filho, você fica dando a quantidade de comida que ele quer? Ah, ele quer comer 8 pedaços de pizza. Você deixa ele comer 8 pedaços de pizza? Quer comer uma caixa de chocolate todos os dias? Você deixa ele comer uma caixa de chocolate todos os dias? Não, não deixa. Por quê? Porque isso não vai fazer bem para ele. Porque isso não vai fazer bem para a saúde dele. Mesmo que seja comida mesmo, arroz, feijão, carne, você deixa ele comer uma montanha, um prato gigantesco? Não. Por quê? Porque isso não vai fazer bem para a saúde dele, vai ficar gordinho, vai ficar obeso, vai desenvolver problema de saúde. Se na produção de peixes a gente deseja ter eficiência produtiva, a eficiência produtiva também está relacionada com a sanidade do peixe, mas está relacionada com o impacto financeiro que isso vai trazer para a tua piscicultura. Então, se você ficar jogando ração dentro do viveiro enquanto o peixe estiver comendo, vou te dizer, você vai quebrar. Você vai quebrar. Tua piscicultura não vai ser lucrativa. Por quê? Porque tem algumas espécies de peixe, tem espécie que não, mas tem espécie de peixe que enquanto você estiver dando ração, esse peixe vai comer. Não no inverno, né? Mas no verão, enquanto você estiver ali do lado do tanque dando ração, esse peixe vai comer. E ele vai trazer ineficiência para o teu sistema de produção. Ineficiência financeira, porque é produtiva. Se é produtiva, está relacionado com a eficiência financeira. E aí foi o que aconteceu no caso dessa piscicultura, né? Ele alimentou demais no momento em que ele viu que o peixe estava consumindo, foi lá e chegou a ração mesmo, chegou a ração. Mas quando a gente fala, né, chegar a ração, e é realmente isso, a gente tem que dar ração, mas é fornecer essa ração até o limite de aproveitamento que traga ganho de peso. Não a fornecer ração a ponto do peixe comer e não fazer conversão alimentar, não ter o ganho de peso. Aí isso é ineficiência. E isso vai trazer prejuízo para a sua piscicultura, né? E aí, muita gente começa a dizer: ah, a ração está muito cara. Claro que está muito cara. Você está dando ração aí ao léu, né? À torta direito, sem trazer eficiência nenhuma para o sistema de produção. Vai continuar achando que a ração está cara, sim. Por quê? Não é porque a ração está cara. É porque ela subiu de preço. Subiu de preço? Subiu. Mas ela está cara. Se você está fazendo errado, tá.
Se você está alimentando errado, tá. Se você está alimentando a ponto de trazer piora na qualidade de água, tá cara. Se você está alimentando a ponto de trazer matéria orgânica acumulada, tá cara. Se você está alimentando a ponto de desenvolver micro-organismos patogênicos dentro do teu viveiro, sim, a ração tá cara. Agora, para quem está alimentando, arraçoando esse peixe de maneira correta, ela tá com preço que ainda assim ele traz rentabilidade para sua piscicultura. Ainda assim traz rentabilidade, tá? Então, a gente precisa cuidar desses parâmetros, né, de todos esses fatores, porque esses fatores vão trazer essa piora aí no desempenho da sua piscicultura. Então, quais são as coisas aí que a gente precisa lembrar de fazer antes de ter o peixe chegando lá no inverno, né? Primeira coisa, comprar a quantidade de peixes correta. No caso do meu aluno aqui, ele não tinha comprado a quantidade de peixe correta. Mesmo que ele não tivesse tido problema de doença instalada dentro do viveiro dele, ele ia ter problema lá na frente por conta de excesso de biomassa, não ia conseguir chegar o peixe no peso de abate. É uma outra questão, mas que vale a pena a gente já lembrar e falar aqui, já que está dentro do mesmo caso, tá? Ele tinha esses peixes demoraram 7 meses para chegar em 80 gramas, porque ele tinha um período de inverno no meio. Ok. Tá normal? Ele teve 70 dias de inverno ao longo desses 7 meses. Ok, se a gente desconsiderar ali, né? Beleza, você pode manter o peixe nesse período de inverno saudável e só quando voltar às altas temperaturas conseguir fazer o ganho de peso. Mas se você não passa com o peixe pelo inverno, você tende a ter um ciclo de produção mais rápido. Agora, se não tem jeito, né? Se não tem jeito, você vai passar com o peixe pela baixa temperatura, né? Porque muitas vezes é mais viável você produzir o peixe, mesmo que com um ciclo de produção mais alto, do que deixar de produzir, né? Muitas vezes é mais interessante, mas se você vai fazer isso, a recomendação é comprar levino antes, né? Então, esse peixe ele já tem que chegar maiorzinho ali num tamanho bom no inverno. Então, chegar ali nas baixas temperaturas com pelo menos ali uns 80 gramas, 100 gramas, é um peso bom ali para esse peixe chegar, ele vai estar mais mais bem condicionado mesmo para aguentar essas baixas temperaturas. A outra questão é, se não teve jeito, você vai precisar comprar o peixe muito próximo do inverno, procure comprar, ao invés de comprar um peixinho de 2 centímetros, já compra um peixe maior, né? No caso nesse estudo de caso aqui que eu estou falando para vocês, de aluno, se ele tivesse, ao invés de ter comprado em março um peixinho de 2 centímetros, já ter comprado um peixe de 50 centímetros, de 50 centímetros, não, de 50 gramas, né? Ou de 30 gramas que fosse, ele já teria dado muito mais celeridade e condicionamento para esse peixe tolerar melhor essas baixas temperaturas. Então, para quem vai passar por um período de inverno com o peixe dentro do viveiro, e esse peixe vai ser comprado poucos dias, aí 60, 70 dias antes do inverno começar, já compra um peixe maior, já compra um peixe de 50 gramas, 30 gramas aí, pelo menos, para o peixe chegar no inverno com um peso maior e aí mais bem condicionado, tá? E aí, aliado a isso, né, ter a boa qualidade de água, não ter matéria orgânica acumulada, ter esse peixe mais sadio, ter a quantidade de ração ser fornecida de maneira correta. Busque as empresas que você já trabalha e que são seus fornecedores de ração. Converse com seu fornecedor de ração e busque qual é a quantidade ideal da ração que você usa para ser utilizada em cada fase de produção do seu peixe. Porque isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença, tá? É, não errar na quantidade de peixes, né? Agora, se eu puder dar um conselho não, né? Porque se conselho fosse bom era vendido, mas eu vou, mesmo assim, eu vou dizer aqui uma estratégia que é muito pertinente para quem ainda não é experiente em produzir peixes.
tá? Porque a grande maioria desses problemas acontece com quem ainda não é experiente, né? Quem já tem mais experiência já sabe que nessas baixas temperaturas aí você precisa segurar mais o peixe, né? Fazer o peixe chegar mais sadio. Se você vai começar a sua piscicultura ou se você, né, nunca passou por um período de baixa temperatura, ou se você não tem mesmo muito conhecimento a respeito do comportamento dos peixes nessa época de inverno, a minha sugestão, a minha recomendação é que você não aloje o peixe nessa época. Deixa para alojar depois do inverno. Deixa para comprar o alevino, se for espécie que você tem disponibilidade de comprar em agosto, em setembro, que já a temperatura já está mais alta, deixa para colocar, para alojar teu alevino nessa época. Se ainda não está no pico do verão, né, das altas temperaturas, mas você já não tem mais temperaturas tão baixas assim. Essa é a minha recomendação. Para quem é inexperiente, a minha recomendação é evite alojar o peixe para ter um ciclo de produção, para ter dentro do seu ciclo de produção o inverno. Porque, por exemplo, se você for produzir tilápia e alojar sua tilápia ali no mês de agosto, em 6 meses, tranquilamente você tira o teu peixe. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em janeiro. Ok, tirou o peixe em janeiro, mas você tem ali ainda fevereiro e março de temperaturas altas. O que você faz? Nesse momento, ao invés de comprar o alevino de 2 centímetros, ou de 5, de 8 centímetros, compre um peixe grande, um juvenil, ao invés de um alevino. Compre um juvenil ao invés de alevino. E para quem não sabe como é que você faz para comprar, primeiro você precisa encontrar esse fornecedor que produz esse peixinho aí, né? O juvenil. Mas a segunda coisa é quando vale a pena você comprar um juvenil ao invés do alevino. Nesse caso, quando você vai ter o inverno ao longo do ciclo de produção, mas financeiramente, quando esse juvenil ele esse juvenil ele pode valer, você pode pagar 3 vezes mais pelo valor do juvenil, que ainda assim vale a pena do que você comprar um alevino. Ainda assim. Quero dizer o que com isso? Parem de querer comprar o alevino menor, o menor alevino que tem lá no fornecedor de alevino. Pare de querer comprar o alevino mais barato, porque quem compra o menor está pensando muitas vezes que é o mais barato. Não faz isso. Principalmente se você é inexperiente na piscicultura. Não faz isso. Você está indo contra a rentabilidade da sua piscicultura. É mais lucrativo para você que vai engordar o peixe comprar um juvenil do que um alevino. É mais lucrativo, é mais rentável, é menos risco, seu ciclo de produção é menor, só tem vantagem. Só tem vantagem. Então, fica aí algumas das dicas que vão fazer muita diferença aí para a sua piscicultura, para que você passe agora, nesse período que já começou. Galera de Cuiabá já passou um dia de inverno, que já me falaram aqui. Quem está lá no Rio Grande do Sul está passando pelo inverno. Daqui uns dias eu vou para o Rio Grande do Sul, vou passar esse inverno aí com vocês aí do Rio Grande do Sul. Passar esse frio aí junto com o Dilson, o Ayrton, que são os meus alunos. Vou pegar esse friozão de vocês aí daqui uns dias, tá? Para quem mora em Santa Catarina, para quem mora no Paraná, para quem mora em São Paulo, em Minas Gerais, que vai passar, que já está com as baixas temperaturas agora, coloquem em prática tudo isso que eu falei para vocês. Coloquem em prática. Se não der nessa safra, na próxima. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na qualidade, na produtividade e na rentabilidade da sua piscicultura quando você fechar o teu ciclo de produção, tá bom? Vamos às perguntas. Vamos ver se tem gente aqui que fez alguma perguntinha. Galera de Bandeirantes, Paraná, Rondonópolis, a Elvira de Rondonópolis. Oi, Elvira, como é que você tá? Tudo bom? Pode adicionar sal na água para evitar doenças? Pode, tá, Jorge? Tem que tomar cuidado com a concentração, mas pode sim. Deixa eu ver quem mais aqui está falando.
O Vilmar está perguntando, se a água for bombeada, precisa de aerador? Não sei por qual motivo, né, Vilmar, você vai usar água bombeada. Talvez você esteja pensando que para produzir peixes, você precise obrigatoriamente ter essa renovação de água, ou o uso de um aerador. Não precisa, tá? Eu não sei por qual motivo você está querendo bombear ou usar aerador, mas não é obrigatório, depende aí da densidade de peixes que você tem. Bahia. Esse é o momento que eu vou lendo todas as perguntas de vocês aqui, gente. Não vão saindo, não. Posso criar tilápia com água salobra, região de calcário? Pode, José Maria. A tilápia, inclusive, é uma das espécies que tolera bem, tá? Inclusive, tem uma espécie, José Maria, que da tilápia, que ela é específica de água salobra, tá? Mas não tem necessidade. Aí na sua região você consegue produzir sim, tá? O Ninho falando, compensa sistema de aquecimento de água versus ganho de peso por mais metabolismo? Em sistemas abertos, não, tá, Ninho? Não sei se estou pronunciando certo o nome do Ninho, Nino. Em sistemas abertos, não, tá? Em sistemas fechados, sim, mas aí precisa avaliar financeiramente se a espécie que você está produzindo, né, que você resolveu produzir, tem valor agregado suficiente para aguentar o custo de produção de um sistema intensivo, tá? Então, são questões aí que precisam ser avaliadas. Campinas, Mogi Guaçu, a Ana, tá friozinho aí, Ana? Fundamental esse aprendizado, obrigada. Ó, São Paulo, Alex está falando que deu baixa temperatura também. Ó, o Sebastião falando, bem lembrado, né, Sebastião? E um bom probiótico também ajuda muito. Eu já tinha me esquecido. Aluno psicultura de alta performance, não deixa a prof errar aqui. Muito, muito bom. É isso aí, tá? O probiótico também ajuda muito porque a gente diminui o espaço para micro-organismos patogênicos, né? Ótimo. Vamos ver aqui a galera do Insta fazendo perguntas. O Iremar perguntou aqui se eu tenho algum bom fornecedor de larvas. Iremar, depois eu te passo um contato, tá? Mas, ó, eu gosto, porque no teu caso é tilápia, né? Eu gosto muito de Aquabel, eu gosto muito da Supreme, tá? Eu acho que, assim, ó, a gente precisa buscar produtos... a gente precisa buscar larvas, alevinos, juvenis, que já estejam consolidados, né? Não é que a gente não pode dar oportunidade para os novos, eu acho que a gente precisa ter recomendação, né? Agora, se você conhece alguém aí na sua região que produza uma larva, um alevino, um juvenil de boa qualidade, tá bem recomendado, você conhece, usa rações de boa qualidade para fazer essa fase de produção, tá ótimo. Eu gosto sempre de recomendar né, esses que já estão aí consolidados no mercado. Lógico que vale sempre a pena você avaliar a distância, né, da sua região, mas enfim, tem vários bons aí produtores para serem citados. Mais alguma perguntinha aqui? O Iremar perguntou aqui para mim se eu vou para a Quiz Show. E provavelmente não, tá, Iremar? Eu estou com minha agenda bem lotada. Era para eu ir, inclusive, a equipe da empresa toda vai. Era para eu ir, mas eu estou com a minha agenda lotadíssima. Na semana que vem eu provavelmente não vou conseguir ir. Uma pena, queria estar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Insta que eu fui passando. Opa! Ó, o Claudir, Minas está frio, né, Claudir? Gente, enquanto isso, eu vou avisar vocês. Quem ainda não está inscrito, tá? Semana que vem, então, essa semana, a gente está fazendo o correto na alimentação dos peixes é fornecer 5% do peso corporal dos peixes. Olha que pergunta interessante. O pessoal lá da Chácara Monte Sinai me perguntando aqui, ó. Qual é a quantidade ideal de ração para ser fornecida? Gente, não tem. Cada fase de produção
tá? Cada fase de produção tem uma taxa de recomendação diferente do fornecimento de ração, tá? Cada fase de produção. Entretanto, essa recomendação de fornecimento, ela não é fixa para qualquer tipo de ração. Por quê? Porque a taxa de fornecimento, ela varia de acordo com a formulação da ração. Então, assim, ó, existem, e a grande maioria das empresas de produção de alimento para peixes, né, de produção de ração, elas desenvolvem uma formulação, testam essa ração a campo, e ao testar essa ração a campo, fazem o quê? Analisam qual é a melhor taxa de fornecimento que traga o melhor ganho de peso dos peixes. Ou seja, eu sei a taxa de recomendação de alimentação para aquela espécie de peixe, para aquela fase de produção, com aquela determinada ração. Porque quando eu mudo a ração, vou dar um exemplo, eu tenho a ração A e a ração Socil, as duas com 32% de proteína. Mas essas duas rações com 32% de proteína, na maioria das vezes, tá? É muito difícil. Gente, é muito difícil você encontrar rações com mesma formulação. É muito difícil. Idênticas, assim. E aí o que acontece? Eu tenho uma ração A com 32% de proteína, ração Socil com 32% de proteína, formulações diferentes, logo desempenhos diferentes. A taxa de recomendação geralmente é diferente. Então, a minha sugestão é sempre a seguinte: que marca de ração você usa? Eu sempre recomendo que você use Socil, tá? Eu sempre recomendo que você use Socil. Mas que marca de ração você usa? Se você não usa Socil, busque a empresa que fornece ração para você e descubra qual é a taxa de recomendação de fornecimento que aquela empresa faz. Porque muda. Se você começa a usar, na Socil, a gente tem lá, na fase do peixe de 60 gramas, você tem que fornecer 5% do peso corporal. Ok. Mas esse 5% de peso corporal, eu sei que vai me dar X de ganho de peso por dia. Isso não acontece com todas as rações. Por quê? Porque a formulação é outra, a digestibilidade é outra, a conversão alimentar é outra. Existe uma regra que eu posso usar para todas as rações? Eu gosto de dizer que, via de regra, né? Via de regra, é 3%. Se a gente faz a média da quantidade de ração desde a fase inicial até a fase final, a média é 3%, tá? A média é 3%. Mas não é 3% ao longo de todo o ciclo de produção. Por isso que eu falo, a gente precisa entender sobre isso para poder fazer o ajuste numa fase diferente da outra, tá? Tem que fazer o ajuste. Santo Agostinho, Pernambuco. A galera tá aqui. Ele perguntou várias vezes. É possível fazer tanque escavado com água de poço artesiano? O Rafael Pedroso está perguntando. Rafael, ótima, excelente pergunta, tá? Tá fora do nosso tema, mas eu vou responder mesmo assim. Gente, água de poço artesiano pode. A resposta é sim, pode. Mas precisa levar algumas coisas em consideração. Primeiro, água de poço artesiano, elas geralmente são ricas em gás carbônico, então você precisa encontrar maneiras de solubilizar esse gás carbônico, porque ele pode trazer ineficiência respiratória para os peixes. E a segunda questão é: vale a pena financeiramente você bombear essa água? Se vale a pena financeiramente, tá tudo ok, tá? Aqui ó a pergunta. Tem como eu saber se esse juvenil é um peixe atrasado, né, ou um peixe velho? Você só vai saber, infelizmente, quando você comprar ele e tiver a má experiência de desempenho. Não tem como saber. Na hora de comprar, é comprando de gente séria. Com quantos meses o peixe é considerado juvenil? A gente faz essa classificação em peso, tá? Acima de 30 gramas, aí ele é um juvenil.
O Túlio, zootecnista lá de Petrolina. Olá, Túlio. Muito bom ter aqui. Obrigada. Um abraço para você também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos responder as últimas aqui. Isso. Respondi já o Rafael, que perguntou aqui também. Ok. Como eu ia dizendo para vocês, o Francisco também, que já perguntou, eu já respondi, estava no chat, ok. Tá? Como eu ia dizendo para vocês, essa semana e na próxima nós estamos com lives diárias, onde eu trago temas distintos aí para vocês a respeito da produção de peixes, que são semanas em preparação para o nosso evento. A Roda da Piscicultura Produtiva é um evento online gratuito que você pode se inscrever para quem está no YouTube através do link que está no chat ali, nessa tarja azul tem o link, sei lá, se inscrever gratuitamente, tá? Para você aprender todos os passos que você precisa traçar para faturar R$125 mil por hectare através da produção de peixes. Esse evento vai começar dia 30 de maio, é um evento fechado só para inscritos. Galera que está no Instagram, no link da bio tem esse link, no link da bio tá lá disponível para vocês se inscreverem também. Então, não deixem de participar, porque vai ser muito legal. A gente, né, tá melhorando aí o conteúdo cada dia mais para entregar ainda mais qualidade de conteúdo para vocês. Eu vi o Adriano fazendo uma pergunta que depois eu perdi, fazendo uma pergunta não, fazendo um comentário, que ele gostou bastante das chamadas da rota. Obrigada, tá, Adriano? É importante ver o feedback de vocês aqui. Gosto muito. Deixa eu ver, acho que teve mais pergunta aqui e eu... Adriana, você pensa em publicar um livro? Não tem nada programado, não, viu, Adriano? Mas eu não sou de negar propostas, viu? Não é descartada essa possibilidade, não, tá? Mas ainda não está na nossa programação aqui. O Nino está perguntando, Soraya Dallagnol, tá? Soraya Dallagnol, igual está escrito aqui no canal do YouTube, tá, Nino? As lives no Instagram. O Sandro Sandro está perguntando se vale a pena colocar aquecedor no bombeamento. Precisa avaliar a viabilidade financeira, tá? Eu acredito que não. Acredito que não. Se você produz tilápia ou peixes nativos, eu acredito que não vale a pena, tá? Joia, Ayrton. Vamos ver. Eu vou te falar quando eu vou e quem sabe a gente se vê por aí, tá? Vou ter. Olha aqui, gente. Tem um aluno, o Ayrton, é lá no Rio Grande do Sul. Depois do inverno, o Ayrton já vai ter peixes produzidos, né? Com tamanhos de juvenis. Eles estão produzidos em bioflocos, no sistema de estufa, ou seja, é um sistema de super intensivo, né, Ayrton? Ele está se preparando para isso há um tempo, já está com o negócio dele funcionando, e logo que o inverno passar, quem tiver interesse da região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, provavelmente, né? Pode adquirir aí os alevinos com o Ayrton. Alevinos não, juvenis, tá? Logo depois do inverno vai estar prontinho. Muito bom, Ayrton. É para isso que está aqui o nosso canal, né? Passou da hora, Adriano. Vamos, quem sabe a gente não vai amadurecer essa hora. Oi, Sérgio, quanto tempo você por aqui? Ó, o Sérgio, aluno da primeira turma da Piscicultura de Alta Performance, lá do Peru. Agora temos 2 internacionais por aqui, o Sérgio e o Nino. Veio mais uma pergunta aqui, ó. Se a profundidade do tanque influencia na temperatura da água e qual a média padrão de profundidade? Não tem uma média padrão, tá, Rafael? Mas você pode ter profundidades de no máximo 1,80 m, não precisa mais do que isso na parte mais funda, e sim, a profundidade influencia na temperatura da água. Quanto mais profundos forem, mais tempo demora para essa água perder temperatura para o ambiente, né? Então, se você tem um viveiro aí muito raso, ela vai perder temperatura mais rapidamente, tá joia? Obrigada, Plácido. Gente, então é isso.
Eu fico muito feliz quando vocês participam, comentam, fazem perguntas. É para isso que essas lives servem mesmo, é para que vocês interajam aqui junto comigo. Tchau, tchau.